Fala galera do sétimo ano, beleza? Hoje a gente vai começar a estudar o segundo livro, o livro do volume 2, beleza? E o primeiro capítulo que a gente vai estudar do livro 2, que já é o nosso capítulo 4, vai falar sobre o espaço rural brasileiro. O espaço rural brasileiro ele envolve muitas questões, envolve muitas coisas, que vai ter que estudar devagar o espaço rural. Então, nessa primeira aula, na aula de hoje, a gente vai apenas entender o que é o espaço rural, diferenciar do espaço urbano, e depois da prova a gente vai pegar mais aprofundamente, mais profundo para estudar sobre o espaço rural brasileiro. Beleza? Então, vai ser uma aula pequena, não vai ser uma aula muito grande, porque a gente vai focar aqui nesse primeiro momento em diferenciar o espaço rural do espaço urbano. Beleza? Então, geralmente quando a gente vai diferenciar o espaço rural do espaço urbano, muitas vezes é utilizado a paisagem. Como assim? Estudou lá no ano passado, lá no sexto ano, que a paisagem é tudo que a gente vê e ela ajuda a gente a entender o espaço geográfico. Lembra disso? Então, muitas vezes, quando a gente olha para uma imagem dessa e essa outra imagem, a gente já consegue distinguir o que é espaço rural e o que é o espaço urbano. Por quê? Porque tem paisagens, tem elementos que vai dizer para a gente o que é rural e o que é urbano. Qual que é rural, qual que é urbano aí? Essa, o espaço rural e essa, o espaço urbano. Com certeza você deve ter acertado aí. Isso que é ruim a aula à distância, né? Não dá para saber. Mas com certeza você deve ter acertado, porque tem elementos que vai caracterizar o espaço rural do espaço urbano. Você vai falar, o rural ali ele tem estrada de terra, o rural tem mato, o espaço urbano tem concreto, tem asfalto, tem automóvel. Veja bem, tudo está certo. Só que a principal ideia aqui é entender que o espaço rural e o espaço urbano não é o fato de ter asfalto, luz elétrica, que vai definir o espaço como urbano. Não é o fato de ter estrada de chão e ter mato ali, plantações, no caso ali, mato, né, que vai definir como um espaço rural. Não é tão simples assim, tá? Se a gente pegar aí na página 3, vai dizer pra gente aí, tá? No terceiro parágrafo, eu acho. Diferenciar esses espaços, contudo, nem é sempre fácil, visto que há as áreas rurais que apresentam características urbanas, bem como as áreas urbanas que incorporam características do rural. Observe na imagem do lado, retrata uma pequena área urbana em meio de uma área rural. Quais atividades você imagina que pode ser desenvolvida nas áreas rural e urbana? Então é o seguinte, quando a gente olha essa imagem aqui, essa imagem para a gente, ela é rural ou urbana? Você pode falar, é rural, porque está aqui, ó, cheio de mato, tem plantações aqui do lado, tem verde, então é rural. Mas você pode falar, não, mas é urbana, porque tem aqui no meio, tem uma cidadezinha, e eu considero ela como urbana. E aí? Como que a gente faz para saber se ela é rural ou se ela é urbana? Vamos pensar, né? Rural ou urbana? Se a gente olhar algumas outras imagens aqui, dá uma olhada nessa imagem aqui, por exemplo. Estrada de chão, tem mato, então ela é rural, certo? Se a gente olhar para essa outra imagem aqui, Campo do Coelho, se familiarizou aí, identificou? Olha, tem asfalto, tem carro, então ela é urbana. Então a primeira imagem seria rural, essa imagem seria urbana, certo? Olha lá, hein? Vamos ver uma outra imagem aqui. Reconheceram? Isso aqui é São Lourenço, aqui em Nova Friburgo. Seria o quê? Urbano, porque tem carro, tem asfalto. Tá errado, galera. Tá errado. Não é isso. Sabe por quê? Porque o que define o que é rural e o que é urbano são as atividades econômicas que eles exercem. Por isso que é muito complicado a gente utilizar só a paisagem para identificar o que é rural e o que é urbano. Essa primeira imagem aqui, ó,
ela é lá em Itaboraí, um local de cidade, tá? É urbano, apesar de ter estrada de chão. Você fala, pô, mas estrada de chão não é rural? Não, porque mostra ali uma falta de saneamento, falta de serviço público, a prefeitura que faltou de calçar. Mas a atividade que ali exerce ali não é rural. Enquanto que Campo do Coelho, a gente vai ter, apesar de ter asfalto, apesar de ter carros, apesar de ter movimento, é rural. Beleza? Assim como a gente vai ter São Lourenço. São Lourenço ali tem muito asfalto, tem carro, mas é rural. Se a gente olhar em volta de São Lourenço ali, é extremamente agrícola, extremamente de plantações. Então, o que define o rural e o urbano não são se tem asfalto, se tem luz elétrica, até porque a maioria da zona rural hoje ela tem isso tudo. A maioria da zona rural ela tem internet, o pessoal tem televisão, tem luz elétrica. Antigamente servia como parâmetro. As pessoas falavam, só tem luz na cidade, na roça não tem luz. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia as pessoas do rural vivem com tudo, vivem com internet, com asfalto, com luz elétrica, com tudo. E não viraram cidades por isso, não viraram zona urbana. Assim como uma cidade que não tenha, uma área urbana que não tem asfalto, que tem estrada de chão, e tem várias cidades por aí que são assim ainda, não são zonas rurais por causa disso. Beleza? Então o que define? Como eu estava dizendo, o que define é a atividade. O espaço rural, então, é onde tem menos concentração de pessoas, mas nem sempre foi assim, isso é uma questão que a gente pode discutir, mas a principal atividade econômica são praticadas ao setor primário, beleza? Então, no espaço rural, o espaço rural é caracterizado por abrigar as atividades do setor primário, isso que caracteriza o rural. Então, por que Campo do Coelho ali, apesar de ter asfalto, ter carro, ter luz elétrica, é rural? Porque basicamente movido a quê? A plantações. Basicamente o quê? Agricultura. Muita plantação de morango, muitas plantações. Então, o que predomina em Campo do Coelho é a atividade primária. Então, por isso que é rural. Beleza? Então, você tem aqui, as atividades do setor primário, então, extrativismo, pecuária, agricultura, basicamente atividades do rural. É por isso que São Lourenço é rural, apesar de ter asfalto, apesar de ter carros, é rural, porque a gente viu ali as plantações de São Lourenço. Beleza? Quando a gente fala então de atividades primárias, a gente está falando de agricultura, que são plantações, e pecuária, que são criação de animais. Aí no caso gado, mas tem várias outras criações de animais que também são considerados aí setor primário, beleza? Também são pecuários, criação de ovelha, criação de búfalos, cavalos, beleza? E ainda tem o extrativismo, só que o extrativismo, a gente pode dividir o extrativismo em 3 partes. O que é o extrativismo? É você extrair elementos da natureza. É alguma coisa que já está pronta, você vai lá e extrai. Nesse caso aí, extrativismo mineral. O que estava pronto aí? O minério. Você tem um minério e você vai lá na natureza e retira esse minério. Extrativismo mineral. Outro tipo de extrativismo, vegetal. O extrativismo vegetal, quando você extrai madeira. Não só madeira, mas quando você extrai, por exemplo, látex da árvore para fazer borracha nas seringueiras. Então também é uma espécie de extrativismo vegetal. Beleza? Tem outro tipo de extrativismo? Tem o extrativismo animal. Como assim extrativismo animal? A pesca, por exemplo. A pesca é um tipo de extrativismo animal. Você vai lá no oceano, vai lá no rio e extrai o peixe. Você não criou, né? Então é diferente da pecuária, que você cria ali o gado cercado. O peixe não, ele estava na natureza, você vai lá e retira ele. Beleza? Então essas são as atividades do setor primário. Então quando a gente for estudar o espaço rural brasileiro, a gente vai estudar cada atividade dessa. Como que é o extrativismo no Brasil, como que é o extrativismo mineral no Brasil, como que é o extrativismo
animal, a pesca, como que é a pecuária, como que é o setor agrícola no Brasil, basicamente isso. Só que a gente vai estudar isso depois da prova, beleza? Por que eu não vou começar a estudar isso agora? Porque senão vai acumular muita matéria e a gente não vai dar tempo de se aprofundar muito para a prova. Então eu vou deixar, a gente vai fazer isso agora e depois da prova a gente pega estudando mais aprofundadamente aí essas questões dentro do Brasil. Beleza? Agora, o espaço urbano, ele é caracterizado principalmente pelo predomínio de quê? Vamos ver aqui, ó. O espaço urbano apresenta maior concentração populacional, mas ele é caracterizado pelo predomínio de atividades ligadas ao setor secundário e ao setor terciário da economia. Quando a gente fala de setor secundário, a gente está falando de quê? Ó? As atividades secundárias se relacionam à construção civil e às indústrias. Então são as indústrias que fazem parte do setor secundário, basicamente. Construção civil também, fazendo casas, edifícios. Mas é o setor de transformação. Como assim? É o setor responsável pela transformação da matéria-prima em produção de mercadorias. Da onde que vem essa matéria-prima? Essa matéria-prima ela veio lá do extrativismo. Você tem o extrativismo mineral, que vai extrair o minério da natureza e vai mandar para a indústria. A indústria ela vai pegar essa matéria-prima e vai transformar ela em produtos. Tudo que a gente está utilizando aí, você está com celular, está com computador, foi obra de uma indústria que produziu, mas a matéria-prima para fazer o computador, fazer o celular, veio da natureza. Seja o plástico, pode ter vindo do petróleo, que veio do petróleo, né? A borracha, que pode ter vindo do petróleo ou do látex. Aí tem o vidro, que veio da areia, que é o mineral quartzo. Então, tudo que você está utilizando aí, inclusive suas roupas, veio da natureza. Beleza? Então, o setor secundário, ele transforma a matéria-prima em produtos. Depois, esse produto ele vai para onde? Só continuar aqui, ó. Depois ele vai para o setor terciário, que é caracterizado por quem, principalmente? Pelo comércio e pelo setor de serviços. O que é o setor de serviços? Então, o comércio, vocês sabem, são as lojas que vão vender os produtos. Né? Então, todas as lojas, fazem parte do comércio, shopping center, são atividades que são caracterizadas de setor urbano. Senão você pode falar, mas aqui em Campo do Coelho tem loja. Tem loja, mas é o predomínio. Então, onde que tem mais lojas, onde tem shopping centers, são nas zonas urbanas, geralmente são no centro das cidades. E onde você vai ter também, no setor terciário, além de lojas, além de shopping, além de comércio, você vai ter a prestação de serviços. Os serviços, que é o quê? Escolas, hospitais, na verdade, todo o setor que vai se utilizar de mão de obra humana. Não que não tenha ninguém na agricultura, nem ninguém nas indústrias, mas a mecanização atualmente está expulsando esses trabalhadores. Isso a gente até vai falar mais para frente. Mas o setor terciário não tem como substituir muito, né? Tem como substituir o médico, por exemplo, que está aqui, ó, por um robô. De repente, o nosso futuro vai até ser esse. Mas atualmente você precisa ali do médico como pessoa, você precisa do professor, você precisa do enfermeiro, precisa do encanador, você precisa do advogado, dentista. Todas essas atividades são compostas então do setor terciário. Beleza? Show de bola? Para finalizar essa aula, você vai falar, caramba, tá acabando. Pois é. Para finalizar essa aula, a gente vai completar esse quadro aí. Tá na página 3, não é isso? E vamos finalizar aí. O quadro a seguir, então, ele relaciona as atividades econômicas com o setor e é para a gente completar. Então, veja bem aqui, a gente já tem atividade. Atividade de agricultura, pecuária e extrativismo. Aonde? Qual setor? Qual setor da atividade que engloba agricultura, pecuária e extrativismo? Setor primário. Beleza? Qual a localização? Urbano ou rural? As atividades do setor primário, basicamente, se localizam no espaço rural. Dê exemplos. Simples, né? Plantações, criação de gado, podia botar pesca, podia botar mineração, vários exemplos, beleza? Setor secundário. Qual que é a atividade, qual que é a localização predominante do setor secundário? Rural ou urbano?
urbano, né? Qual a atividade predominante do setor secundário? São as indústrias, a gente já falou isso. Exemplo de fábrica, construtores, que já está aí no livro. E no último só tem urbano. O que faltou? Se a gente já tem setor primário e secundário, faltou aí o setor terciário. Setor terciário que é característico do espaço urbano. Quais são as atividades que vão englobar aí o setor terciário? Vocês vão fazer isso no livro de vocês aí, tá? Bota bonitinho aí. As atividades principais do espaço urbano, então, do setor terciário, são o comércio e o setor de serviços. Beleza? Dê exemplo. Pode falar de loja, pode falar de hospital, pode falar de mercado, escola e várias outras. Pode botar dentista, arquitetos, todos eles fazem parte aí do setor terciário. Beleza, galera? Eu não vou me aprofundar mais nessa matéria, como eu estava falando, a gente vai ficar por aqui hoje. Vou passar um exercíciozinho para vocês fazerem aí, de beleza, de boa. E na próxima aula, ou seja, na semana que vem, a gente começa a fazer a nossa provinha, a nossa V2. E depois da prova, a gente volta nesses assuntos para falar aí do espaço rural brasileiro, depois a gente fala do espaço urbano brasileiro, que é a matéria que vai seguindo aí no livro. Beleza, galera? Grande abraço para vocês, um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Valeu!